Olá, querido. O propósito da lição desta semana é mostrar que não existe salvação corporativa de judeus nem de gentios. É verdade que os judeus falharam no rol de responsabilidades que eram suas dentro do plano divino, mas o plano de Deus continua. A salvação não consiste em pertencer a uma determinada instituição, a um determinado povo, a uma determinada igreja, nem em guardar os mandamentos. A salvação somente decorre da graça maravilhosa de Jesus. E isso é o que vamos ver ao longo desta semana. Ao começar o capítulo 10, Paulo continua preocupado com o povo de Israel. O verso 1 diz o seguinte, veja: Irmãos, o bom desejo do meu coração e a minha súplica a Deus por Israel é para a sua salvação. Quer dizer, Paulo queria que Israel se salvasse, mas com muita tristeza via que Israel queria alcançar a sua própria justiça, queria ganhar algum mérito para ser merecedor da salvação. Assim, o apóstolo procura demonstrar a seus leitores que a justiça somente é adquirida pela fé em Jesus. Não existe outro caminho. Por mais sincera que a pessoa seja em sua intenção de agradar a Deus, a justiça humana, querido, é como um trapo de imundícia. Sua única utilidade é a exaltação do eu, para você fazer acreditar você que, de alguma maneira, você é melhor do que os outros. O nome dado a esta tentativa de obter uma justiça própria é legalismo. E se você parar para pensar, existem muitas formas disfarçadas nas quais o legalismo tenta se apoderar da vida do cristão. Por exemplo, quando você deixa de olhar para Cristo e começa a pensar que porque faz isto ou deixa de fazer aquilo, você merece a salvação, você está caminhando pelo terreno perigoso e traiçoeiro do legalismo. Agora, no verso 4, encontramos um versículo que muitos cristãos usam para afirmar que a lei não existe mais. Diz o texto bíblico: pois Cristo é o fim da lei para justificar a todo aquele que crê. Veja, o contexto deste versículo explica tudo. Paulo está falando da tolice que é querer obter a própria justiça fazendo coisas boas. Devemos buscar a justiça de Cristo, diz o verso 3. Porque o fim da lei é Cristo. Cristo é o fim da lei. Aqui o apóstolo não diz que a lei ou seus ensinamentos acabaram com a morte de Cristo. A palavra fim, em grego, é a palavra telões, que significa alvo, propósito. E aí está toda a explicação. A lei existe com um propósito, para nos mostrar a nossa necessidade fundamental de buscar a Jesus. O fim, o propósito, o objetivo da lei é levar-nos a Cristo. É de Cristo que vem a verdadeira justiça, não da realização de boas obras. Analicemos agora a segunda parte da nossa lição, baseada no capítulo 11. O último versículo do capítulo 10, capítulo anterior, assinala claramente que Israel rejeitou a Deus e o Evangelho. Os israelitas rejeitaram a Deus. Agora, Romanos 10, 21 afirma: quanto a Israel, porém, diz: todo dia estendi as minhas mãos a um povo rebelde e contradicente. Assim, a pergunta lógica que se faz é: já que Israel rejeitou a Deus, Deus rejeitou a Israel? Deus rejeitou seu povo? A resposta é firme e direta: não. O versículo 7 do capítulo 11 diz: pois que o que Israel busca, isso não o alcançou, mas os eleitos o alcançarão, e os outros foram endurecidos. Veja, o raciocínio de Paulo é que Israel, a grande maioria da nação, não obteve o que buscava com tanto afinco, mas os escolhidos, ou seja, o remanescente dos judeus, aqueles que creram, esses sim obtiveram. Os escolhidos do verso 7 é equivalente ao remanescente do verso 5.
Essas expressões se referem àqueles judeus que colocaram sua confiança em Cristo, que o aceitaram. Agora, os outros, entre aspas, se referem ao resto dos israelitas, não pertencentes aos crentes remanescentes. No verso 7 encontramos as expressões os outros e Israel, que se referem ambas à grande maioria de israelitas que não acreditaram em Jesus. Que pena! Os judeus estavam tentando buscar a justiça divina, mas essa tentativa acontecia de forma equivocada. Como? Pelas obras da lei. O remanescente, aqueles pouquinhos que aceitaram Cristo, eles obtiveram a justiça depositando toda a sua confiança em Cristo, que é o fim da justiça para todo aquele que nele crê. Estes judeus foram salvos, mas o restante do povo judeu, aqueles que não acreditaram em Cristo, eles foram endurecidos. Agora, este endurecimento não é provocado por Deus. Deus somente tem misericórdia por seus filhos. Mas como vimos na lição passada, o mesmo sol que derrete manteiga endurece o barro. Tudo depende da atitude do receptor. Israel se endureceu sozinho, devagar, insensível, desorientado. Se alguém devia ser reconhecido, deveria ter reconhecido o Messias, esse povo devia ter sido o povo judeu. Mas eles perderam a sensibilidade espiritual por conta da iniquidade. A nação judia rejeitou o Messias e respondeu pela responsabilidade de seus atos, principalmente quando disse a respeito de Cristo: seu sangue seja sobre nós e sobre os nossos filhos. Eles não sabiam o que estavam dizendo, mas estavam se condenando sozinhos. Na terceira parte da lição, vemos o futuro maravilhoso que Deus prepara para os judeus que o aceitam. Os versos 11 e 12 dizem o seguinte: logo pergunto, porventura tropeçaram de modo que caíssem? De maneira nenhuma, antes pelo seu tropeço veio a salvação aos gentios, para os incitar à emulação. Ora, se o tropeço deles é a riqueza do mundo e a sua diminuição a riqueza dos gentios, quanto mais a sua plenitude. A palavra cair, em grego, pataio, significa um passo em falso, transgressão, pecado, quer dizer, incredulidade. A nação de Israel pecou, caiu, rejeitou a Cristo, mas não foi uma queda fatal. A nação de Israel ainda possui a esperança de recuperação. Virão dias melhores. Os judeus que aceitarem a Jesus se levantarão novamente. Quando Cristo veio pela primeira vez, a nação não o recebeu. Mas quando Cristo venha pela segunda vez, inúmeros judeus exaltarão ao Messias. Justo antes de seu regresso. Veja, hoje em dia, em nossos dias, hoje, a nação está cega, dominada por um espírito entorpecido. Mas no futuro, veja o que diz Zacarias, capítulo 12, verso 10. Mas sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém derramarei o espírito de graça e de súplicas, e olharão para aquele a quem transpassaram, e o prantearão como quem pranteia por seu filho único, e chorarão amargamente por ele, como se chora pelo primogênito. Oh, querido, a rejeição de hoje será seguida por uma futura admissão de milhares, talvez milhões de judeus. A presente rejeição e a queda de Israel é uma maldição para Israel, mas é uma bênção para os gentios. Por quê? Pela sua transgressão veio a salvação dos gentios, diz São Paulo. Quer dizer, em nossos dias, a grande maioria dos que fazem parte do corpo de Cristo são gentios. Apesar que existem muitos judeus que aceitaram a verdade, mas Deus está chamando hoje os gentios de todos os lugares, de todas as nações. Esta ilustração se encontra em João 1, 11 e 12. Os judeus não receberam a Cristo, de modo que Deus oferece agora sua salvação a todo aquele que queira recebê-la. Israel caiu. O plano divino de salvação não acabou com a queda de Israel. Continua com os gentios. E mais,
a conversão dos gentios é usada por Deus para provocar ciúmes em Israel. Quer dizer, quando os judeus rejeitaram ao Messias, Deus teve em mente o bem dos gentios e a salvação foi levada a eles. Sendo que com a conversão dos gentios hoje, Deus tem em mente o bem dos judeus, buscando despertá-los, para eles ver que a maravilhosa graça pode alcançá-los também. Eu tenho 8 hijos varones e os chicos... Tenho 8 filhos que em breve se teriam de alistar no exército e enfrentar graves problemas com o sábado. Para proteger os meus filhos, mudei-me para aqui para trabalhar como colportor evangelista. Há 40 anos, Juan Amigo foi enviado para Andorra a fim de trabalhar como colportor e fundar a primeira congregação adventista no país. Andorra é um pontinho no mapa, situado entre a França e a Espanha. Está localizado nos vales de uma região montanhosa, onde milhões de turistas vão todos os anos para praticarem atividades esportivas empolgantes. Este país foi um dos últimos territórios sem presença adventista na divisão intereuropeia. Naquela altura, Juan e a sua família eram os únicos adventistas no país. Atualmente, 5 dos seus filhos permanecem em Andorra e têm papéis de liderança na única congregação adventista ali. A nossa igreja é um pouco diferente da dos outros países. Na realidade, em Andorra não há qualquer registro da igreja. Não podemos existir como igreja, por isso existimos como associação. Só desta forma podemos funcionar neste país. Somos um pequeno grupo. Temos 25 membros, dos quais 14 são crianças. Durante vários anos fizemos muitas campanhas evangelísticas sem muitos resultados. Decidimos parar para orar até que Deus nos mostrasse onde deveríamos centrar os nossos esforços. Agora estamos a concentrar os nossos esforços nas nossas crianças e nos amigos delas e também nos nossos amigos. Colocar as crianças em primeiro lugar reformulou o estilo e a dinâmica do culto desta igreja. Às sextas à noite, os membros adultos reúnem-se na igreja para receber o sábado e estudar antecipadamente a lição da escola sabatina. Isto permite-nos dedicar mais tempo às crianças durante as atividades normais de sábado de manhã. O estudo é uma excelente forma de entrar no dia de sábado. Na igreja não estamos habituados a pôr as crianças em primeiro lugar. Não lhes damos um lugar à frente, apenas uma vez por trimestre. Começámos a concentrar-nos em atividades como os desbravadores, mas também criámos espaço para elas ao sábado de manhã, onde podem ter um sermão para crianças. Têm algumas atividades para elas e também para os adultos, para que possamos interagir com elas. Podemos aprender com as crianças e elas aprendem connosco. A monitora desta semana apresenta uma mensagem bíblica. Ela traz ilustrações visuais e um sermão apropriado para crianças, que também é desfrutado pelos adultos. Mais tarde, as crianças dividem-se em classes para estudar a sua lição da escola sabatina. Depois, os adultos ouvem uma mensagem especial no salão principal. Uma vez por mês é servido um almoço delicioso com muitos pratos e sabores internacionais. Esta é uma excelente oportunidade de fomentar os relacionamentos e alimentar o corpo. As crianças desta igreja são acompanhadas de forma especial. Elas são colocadas em primeiro lugar porque este grupo quer que elas assumam a liderança da vida da igreja. Elas são o futuro desta congregação e, através delas, amigos e familiares são convidados para muitas atividades divertidas. Ore, por favor, pelas crianças adventistas em todo o mundo que irão liderar a Igreja de Deus nos dias vindouros. E obrigado por apoiar a oferta para as missões que ajudou a fundar esta igreja.
Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimentos na minha casa, e depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos. Se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós uma bênção tal, que dela vos advenha a maior abastança. Economias e comprar vaso de alabastro, frasco do puro amor, para ungir o céu, Senhor. Foi em Betânia num jantar que ela chegou sem se notar. Ajoelhou-se aos pés do mestre e o vaso quebrou, e o perfume se espalhou. Eu sou um vaso de alabastro,
sou o perfume do Senhor, meu grande preço foi pago na cruz pra perfumar. Vou me quebrar aos pés de Jesus. Nuvens se formam como um véu, são corações clamando aos céus. Se existe um Deus no alto, eu já cansei de cair. Manda um vaso pra me ungir. Eu sou um vaso de alabastro, sou o perfume do Senhor, meu grande preço foi pago na cruz pra perfumar. Vou me quebrar aos pés de Jesus. E quando o mundo te desprezar e não puderes achar saída, me deixa te perfumar, eu vou te levar aos pés do Senhor. Eu sou um vaso de alabastro, sou o perfume do Senhor, meu grande preço foi pago na cruz pra perfumar. Vou me quebrar aos pés de Jesus. Pra perfumar, vou me quebrar aos pés de Jesus. Obrigado. Bom dia. Antes de dar início ao sermão propriamente dito, gostava de fazer aqui uma nota especial. Acho que me posso dar essa liberdade e tirar mais 5 minutos para essa nota. O Pedro dizia ainda agora aqui em brincadeira: achas que é preciso apresentar-te à igreja? É bom estar aqui entre família, e ainda é melhor estar aqui a matar saudades do tempo em que eu pude ser ancião aqui na igreja e que tive a oportunidade de servir aqui na igreja. Ao mesmo tempo, há aqui algumas notas que eu gostava de fazer. Eu saí oficialmente para a Irlanda faz agora 5 anos, mais meia dúzia de meses, e fará 5 anos. E eu vejo 80% de uma igreja que eu não conheço as caras. E eu estava a pensar que, da mesma forma como a Igreja em Cork tem utilizado a nossa família como um recurso para se manter e para trabalhar, Deus tem enviado reforços aqui para a igreja, de tal forma que eu estou a ver cadeiras aqui ao meio, vejo aqui um lugar, 2 ou 3, mas vejo a igreja bastante preenchida. E o que eu queria convidar a minha família de sempre, que está cá há muitos anos, é que reflitam um pouco sobre a utilização que estamos a fazer destes reforços que Deus enviou para preencher os lugares que eu,
Eu vi a Débora entrar há pouco, a Débora, a Sheila, a Flávia, já não estou com a Flávia há muito tempo. Já não estava com a Rita há muito tempo, estive ontem com a Rita também. Nós vamos saindo, Deus utiliza várias formas de levar reforços para todo o mundo e em contrapartida trouxe uma comunidade de pessoas que vêm e que querem fazer desta a sua casa e o seu lar e que querem servir a Deus também aqui. E acho que é uma oportunidade de ouro para a Igreja, uma vez que vamos fazer obras e que existem projetos de ampliação, de darmos uma oportunidade a toda a gente de se envolverem e de que os reforços sejam mesmo desta cidade e que venham para ficar aqui e que não estejam temporariamente nestes bancos. É uma nota que eu gostava de fazer, até porque quando nós somos imigrantes sentimos melhor aquelas passagens que nos falam de sermos peregrinos e de estarmos em peregrinação. Eu agora percebo melhor alguns dos irmãos brasileiros e angolanos e cabo-verdianos com os quais eu cresci aqui. Por muito bem que nós estejamos em qualquer sítio e que sejamos abençoados, nunca é a nossa casa. Não é a minha casa, não é o meu sofá, não são as minhas coisas, não é a minha família, não são os meus amigos. E isso é um sentimento de dependência total de Deus. Quando nós temos que passar por uma experiência dessas e irmos para o vazio, sem termos uma base de apoio, sem termos uma base familiar, uma igreja que conhecemos, temos que fazer uma experiência quase que exclusivamente com Deus e confiar totalmente na sua proteção e no seu ânimo. E, portanto, para aqueles que chegaram, bem-vindos. Tenho a certeza que a Igreja do Barreiro já vos recebeu bem e vai-vos continuar a receber bem. Para as visitas que estão hoje connosco, só de visita, que se sintam bem no nosso meio também. E uma nota para aqueles que nos veem na internet, porque eu gosto muito quando fazem essa nota. A Paula é perita nisso. Quando está aqui à frente, manda sempre beijinhos e cumprimentos para quem nos vê pela internet, porque eu sou um daqueles que muitas das vezes vos vejo pela internet e a nossa família faz um esforço por acompanhar e por ver as vossas caras e ouvir a pregação e saber o que se passa aqui. Portanto, para aqueles que estão longe e que nos estão a ver, ou porque estão doentes, ou porque a vida vos levou para mais distante, que possam celebrar este momento de sermão, este culto de adoração e que se sintam aqui connosco também. Eu convidava a todos a tirarmos um momento só para orar, inclinarmos as nossas cabeças. Bom Pai que estás nos céus, queremos te agradecer porque tu fazes tudo de novo, Senhor. Porque tu tens a capacidade de transformar as nossas vidas e os nossos caráteres. Porque à entrada do teu santo templo, a tua justiça nos cobriu e nos torna dignos de estarmos aqui a honrar e glorificar o teu nome. Aceita, por favor, a nossa adoração. Usa todos os instantes que nós permitimos que tu entres na nossa vida para fazer estas pequenas mudanças que nós tanto ansiamos. São as graças que te suplicamos, em nome de Jesus. Amém. Eu não sei há quanto tempo é que estava ali isto, se calhar vocês já perceberam o sentido da mensagem de hoje. A semana passada eu ouvi, aliás, há várias semanas, o Bruno vai-me pondo a par dos projetos e das ideias para a igreja, e o Pedro também, vamos falando. Eu recebi um projeto há uma semana ou duas atrás e fiquei fascinado com a nova Igreja do Barreiro. E depois também tive a oportunidade de falar em convívio de amigos aqui na igreja que se nós não aproveitarmos estas bênçãos, a possibilidade que Deus nos dá de termos um edifício, de melhorarmos esse edifício, de termos som, de termos internet, de termos um departamento de multimédia, de termos uma série de circunstâncias favoráveis para o estudo da palavra e para a divulgação do Evangelho, será apenas mais um investimento, como já tantos fizemos aqui na igreja. E
E esta foi a ideia que me impressionou para pregar. Eu tinha um culto preparado, já vinha da Irlanda e ia traduzir esse culto e ia pegar numa mensagem que já tinha transmitido, mas senti-me impulsionado para falar sobre este tema, porque eu tenho viajado muito em trabalho ao longo dos anos e tenho notado que há um problema comum em todos os países que eu visitei, em todas as igrejas adventistas, e que também há potenciais e que também há ideias que são transversais em todo o mundo. Uma das situações que eu me apercebo é um conflito que eu não sei por que razão surgiu, até que tive a oportunidade de ler no Espírito de Profecia algumas passagens e tudo de repente fez sentido. O mesmo Espírito de Profecia que é usado como arma de arremesso entre nós e como crítica de conduta, é o mesmo Espírito de Profecia que explica este conflito que existe na nossa igreja. Este e mais 2 ou 3 situações que teremos a oportunidade de abordar, que está, sem dúvida, a prejudicar o crescimento espiritual de cada um de nós, individualmente, da nossa juventude, em particular, preocupa-me bastante, e, acima de tudo, do povo de Deus, da igreja. Eu vou-vos passar... se calhar isto se ligou. Não? Ok. Para cima, para baixo. Eu vou-vos passar, vai ter muito texto, não leiam tudo. Eu só pus o texto todo para vocês perceberem, porque há muitas pessoas que citam o Espírito de Profecia e não põem um contexto e nem mostram. Eu só vos quero mostrar que há um contexto, que eu não estou a tirar as coisas de contexto e que não estou a falar da minha interpretação. Dizem, um livro, está em vários livros, mas eu escolhi este, O Outro Poder, precisamente. E se procurarem no capítulo 4, o título é Reações à Nova Luz. E diz o seguinte: termos a verdade é um facto e devemos manter firmemente as posições que não podem ser abaladas, mas não devemos olhar com suspeita sobre qualquer nova luz que Deus possa enviar, dizendo: não vemos nenhuma necessidade de mais luz além da antiga verdade que recebemos até aqui e sobre a qual estamos firmados. Depois continua, eu pus mais reduzido para caber o texto todo e destaco os parágrafos seguintes. Cumpre não pensar, bem, temos toda a verdade, peço desculpa, se vocês quiserem descer, podem. Estão a ver ali, ok. Mas se quiserem estão à vontade, depois voltam. Cumpre não pensar, bem, temos toda a verdade, compreendemos as principais colunas da nossa fé e podemos descansar neste conhecimento. A verdade é progressiva e precisamos andar em luz crescente. O que é que isto quer dizer, irmãos? Isto quer dizer que temos que continuar a investigar as Escrituras, temos que continuar a ler e temos que continuar a estudar e pedir a Deus entendimento para nos abrir a mente e descobrirmos ampliarmos o nosso conhecimento. Um espírito de farisaísmo tem influenciado o povo que diz crer na verdade para estes quê? Últimos dias. Estão satisfeitos consigo mesmos. Dizem, temos a verdade, não há mais luz para o povo de Deus. Mas não estamos seguros quando tomamos a posição de que não aceitaremos nada mais além daquilo que temos estabelecido como a verdade. Depois continua o parágrafo, eu destaco aqui só uma frase. Nossas mentes têm-se tornado tão estreitas que não compreendemos que o Senhor tem uma poderosa obra a realizar por nós. Ok, não mexas, eu vou lá, estou só a tentar, ok. Há uma diferença muito grande entre ter a verdade e viver a verdade. Eu não tenho dúvidas nenhumas que se alguém que está aqui a visitar-nos pela primeira vez, eu posso vos dizer que entrou num sítio, num salão, com um grupo de pessoas que estudam a Bíblia há muito tempo e que têm um entendimento profundo da Bíblia e que nós temos doutrinas que são verdadeiras, que são a verdade bíblica.
como a segunda vinda de Cristo, como a guarda do sábado, entre tantas outras. Mas isso não muda em nada a vida de quem está aqui sentado pela primeira vez. Eu passar isto não muda nada. Há uma diferença muito grande entre termos a verdade e vivermos a verdade. Ter a verdade por si só, inclusivamente, não me melhora a mim espiritualmente, não me engrandece, não me faz crescer espiritualmente. Viver a verdade, por sua vez, vai-me fazer crescer espiritualmente. Quando nós lemos a passagem do jovem rico, muitas das vezes pensamos assim: graças a Deus que eu não sou rico. A riqueza é toda relativa. Porque quando aqui nos bancos da nossa igreja nós temos famílias que têm que viver com ordenados mínimos, que têm que escolher entre almoçar e pagar a eletricidade, e eu estou a pregar com um equipamento que custa 1000 euros, ou que estou a pagar 40 euros por mês à operadora telefónica para ter este equipamento, será que eu não sou bastante mais rico? Eu já nem me vou comparar com as pessoas noutros países que estão em ambiente de guerra, que estão a viver miséria e fome. Eu estou a falar aqui da nossa realidade. Na igreja de Cork, nós antes de virmos embora, eu perguntei à Mónica, viste as validades das coisas que estão no frigorífico? E ela disse não. Então eu fui ver, enchi um saco com tudo aquilo que ia expirar e com tudo aquilo que nós já não íamos consumir, e liguei para um irmão que eu sei. Ele não abre a boca, não pede nada na igreja. Quando eu liguei para ele, ele disse logo, eram 10 da noite, eu vou ter contigo onde for, que eu agradeço muito aquilo que tu me possas trazer. Eu não estou a falar de uma caridadezinha que é a irmã Isabel e a equipa da ADRA que tem que fazer. Eu não estou a falar das minhas moedas que eu ponho. Eu estou a falar de viver a verdade. Viver a verdade é muito diferente de ter a verdade. Vocês reparem que um dos fatores que mais divide a Igreja é esta luta entre, chamamos-nos a nós próprios, liberais ou conservadores, radicais ou liberais. Os perfeccionistas, atacamos aqueles que são vegetarianos e que não bebem leite e que não isto e que não aquilo, e eles atacam os outros porque não conseguem, que são fracos e que não conseguem viver um estilo de vida, e vivemos nesta guerra. E eu não vejo o mais importante. A pergunta é, qual é a pergunta ali? Se você quer o quê? Não é a pergunta, qual é a afirmação ali? Se você quer o quê? Ser perfeito. O que é que depois vem a seguir? Vá e venda os seus bens, dê o dinheiro aos pobres. Qual é a nossa reação quando passamos por um mendigo? Eu não posso dar a todos, não fico sem dinheiro. Mas escolhemos um, ao menos um, para fazer a diferença na vida dele. E quando deitamos a moeda, perguntamos o nome dessa pessoa e dizemos-lhe que vamos orar por ele. Deus não nos pede para salvar todos os mendigos, mas compadecemos-nos de um. Felizmente que Portugal é um país com um clima ameno. Os brasileiros não vão concordar, e os africanos também não, mas eu garanto-vos que é um clima ameno. Não é, Jaime? Quem vem de lá de Londres ou da Irlanda sabe isso. Portanto, a mim, quando eu passo por um sem-abrigo na Irlanda, tenho uma reação completamente diferente da que teria aqui. Mas é pelo clima. Não é porque o Espírito Santo me esteja a impressionar. Quando Paulo diz, não vos conformeis com o mundo, de que é que Paulo está a falar? Será que ele está a falar exclusivamente de doutrina ou está a falar disto? Não vos conformeis com o mundo. Há tantos pobres, eu não posso fazer nada. Isto é o quê? Não é conformar-nos com o mundo? Há tantos viciados, há tantos isto, há tantos aquilo, eu não posso fazer nada. Há tanta violência neste mundo. Nós não nos conformarmos com o mundo é ainda ficarmos chocados com a violência. É ficarmos indignados com a pobreza.
é ficarmos embevecidos com a fome e sentirmos. Eu lembro-me quando era miúdo, foi a primeira definição de compaixão que eu ouvi que me fez sentido. E disse isto há pouco tempo, foi o Alves num culto, disse: compaixão é quando o irmão do banco da frente se ajoelha para orar e eu vejo o buraco no sapato dele, eu ter frio nos meus pés. Será que nós temos frio nos nossos pés quando vemos alguém descalço? Não nos conformarmos com o mundo. Reparem que a condição é, primeiro envolve-te, serve, trabalha e depois o quê? Segue-me. Não há uma coisa sem outra. Não podemos dizer que somos seguidores de Cristo se não nos envolvemos na obra, se não fazemos o seu trabalho, se não fazemos aquilo que Ele nos pede. Não vale a pena virmos à igreja todos os sábados e cantar e agradecer a Deus, porque agora já só bebo leite ao pequeno almoço, porque agora como salada todos os dias, porque já não bebo Coca-Cola, porque as minhas saias têm mais 2 centímetros. Não vale a pena fazermos isso se não fazemos o resto, que é o fundamental. Há 2 definições na Bíblia, há várias, mas há 2 que nós gostamos de falar muito, que definem quem é que estará no céu. E é para isso que nós estamos aqui, não é? Para estarmos no céu. Devia de ser para nos ajudarmos uns aos outros a estarmos no céu, ou de ajudar a outros a estarem no céu também, e também nessa viagem nós fazemos parte. Mas há 2. Uma em Apocalipse 14:12, que diz: aqui está a paciência dos santos, aqui estão os que, o quê? Guardam os mandamentos de Deus e mais a fé em Jesus. São 2 características do povo de Deus. Depois, em Mateus 25, 34 e 36, diz-nos: então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: venham, benditos de meu Pai, recebam o quê? O reino que lhes foi preparado desde a criação do mundo. Pois eu quê? Eu tive fome e vocês me deram de comer. Eu tive sede e vocês me deram de beber. Eu fui estrangeiro. Eu sinto muito isto. Porque, e aqui deixo-vos um desafio, criem esse ministério, porque temos muita gente a precisar. Eu, quando cheguei à Irlanda, não sabia como tratar de um seguro automóvel, como beneficiar das melhores campanhas, como fazer o meu IRS, como... Eu não sabia nada, nada de nada. Onde é que eu podia comprar a comida que é mais adequada? Não sabia nada. E um sábado fui à igreja e tropecei num casal de portugueses que me levaram para casa e parecia que de repente a minha vida se tinha simplificado. Deus usou-os como anjos para me guiarem naquelas primeiras semanas. Eu consegui ir orientando a minha vida porque eu tinha conhecimento. Entre nós há pessoas que precisam de ser ajudadas, precisam de saber onde é que é o médico de família, como é que eu arranjo um médico de família, como é que eu trato da minha segurança social, como é que eu faço... Eu não estou a dizer para ensinarem a enganar o Estado ou a segurança social, porque não é esse o propósito. Eu estou a dizer apoiarem as pessoas que buscam integração, que buscam conhecimento, que buscam saber quais as áreas da cidade onde é seguro alugar uma casa, onde é barato alugar um quarto, onde pessoas procuram conhecimento básico e nós não temos um manual para ajudar os estrangeiros que chegam à nossa igreja. Não temos um ministério. Portanto, pensem nisso. Fui estrangeiro e vocês me acolheram. Necessitei de roupas e vocês me vestiram. Estive enfermo e vocês cuidaram de mim. Estive preso e vocês me visitaram. E eu ponho-me a pensar, os mandamentos eu guardo, tirando umas mentiras que eu digo e depois me arrependo, mas eu não mato ninguém, não ando aí a adulterar. Mas quando eu leio isto já me custa mais a engolir, porque eu penso, quantas vezes é que eu fui visitar alguém em uma prisão? 0. Visitar doentes, só aqueles que me são queridos, familiares, conhecidos, pessoas que estão ao abandono e que não têm ninguém que as vá visitar, 0. Comida, dar dinheiro à ADRA não é levar comida às pessoas. Meter coisas num envelope e depois dizer à Isabel, vá agora trata aí do pessoal, não é fazer isto que está aqui, é envolvermos-nos, é sabermos na nossa vizinhança, na nossa igreja, na escola do nosso filho, qual é aquele menino que vai sem almoço e mandar maçãs a mais.
Quantas vezes é que nós já fizemos isto? Aqui custa mais a passar, porque estamos a falar de princípios e não estamos a falar de regras. Regras a gente escreve num papel e massacra ali, luta e consegue. Agora os princípios, quando as coisas já são mais abrangentes, a coisa fica mais difícil. Quando eu digo, prometes abster-te de álcool, drogas e outro tipo de estimulantes como cafeína, teína, é fácil, eu ponho isso num papel. Agora quando eu digo, o teu corpo é o templo do Espírito Santo e tens que cuidar dele, isso já é mais complicado, porque eu tenho que dormir a horas, eu tenho que... Sou obeso, não posso comer doces, eu tenho que... Há uma série de outras coisas, mas não está escrito, não tem problema. O princípio por detrás dos mandamentos é este. Amar o próximo como a nós mesmos. E por se multiplicar a iniquidade, o que é que vai acontecer no fim dos tempos? O amor de muitos se esfriará, mas aquele que perseverar... Eu ouço sempre estes textos do ponto de vista da doutrina e da guarda das coisas. Perseverar, vamos estar e vamos, temos que ser assim, assim, assim. Estamos a falar do quê neste texto? O que é que vai esfriar? E quem perseverar no quê então? Qual é que é a relação que está a ser estabelecida aqui? O amor a quem? Aquele que perseverar até ao fim, esse será salvo. Quando Paulo fala, não vos conformeis com o mundo, quantas vezes é que já ouviram falar deste texto? E não podemos ser iguais aos do mundo, temos que ser diferentes. Lá fora tem que perceber que a nossa saia é mais baixa, que nós não bebemos isto, que não fazemos aquilo. Não nos conformarmos com o mundo é não deixar o nosso amor esfriar. É não viver como os outros, como os gentios que não sabem que temos uma missão. Deus falou com o homem diretamente. Ele andou com Adão e Eva no jardim. Falou cara a cara não, mas de costas, deixou o Moisés ver. Depois usou profetas, usou o filho dele para falar. A única forma que Deus tem neste momento, este mundo está de tal forma adulterado pelo pecado, a única forma que Deus tem, os únicos instrumentos que Deus tem para chegar às pessoas somos nós. Isto é viver a verdade. Isto enche uma igreja, seja ela pequenina, seja ela um contentor em África ou as obras que nós vamos fazer aqui. Enche uma igreja e faz crescer espiritualmente uma igreja. Mais textos do Espírito de Profecia, porque não venham aqui depois dizer-me, lá está ele a interpretar e a atacar. Eu não tenho medo, eu não tenho problemas com esta situação. Eu gostava só de vos dizer, eu, nas minhas viagens, já descobri uma igreja exatamente como esta, com 200 e tal membros, que deixou de ser adventista do 7º dia porque o pastor foi a um churrasco. Ele não comeu carne, mas foi a um churrasco, numa atitude de evangelização. E como a União não criticou o pastor por ir a um churrasco onde estavam a comer carne, a igreja despediu o pastor e agora vivem independentemente da igreja. Eu não vos estou a falar de coisas que são muito raras. Eu sei muito mais histórias. E quando eu refiro que o Espírito de Profecia está a ser utilizado como arma de arremesso e que nós, os ditos liberais ou os ditos comodistas, não estudamos o Espírito de Profecia, lamentavelmente, por causa disso, ficamos com aversão a Ellen White e tudo o que ela escreveu, que são pérolas, perdemos depois estas coisas. E eu estou a falar contra mim, porque eu fui à procura disto só para me vingar daqueles que me chateiam. Mas depois comecei a ler e abriu-se o meu entendimento para mais coisas. Nós estamos a perder pérolas. Temos que analisar tudo e reter o bem, como nos é dito pela Bíblia e pela própria irmã White. Testemunhos para a Igreja, volume 3, capítulo 17, trabalho a favor dos que erram. Os irmãos C e D falharam em alguns aspectos em seu controle dos negócios da Igreja. Aonde? O que é que se passa de especial em Battle Creek? É ali que nasceu tudo, não é? Portanto, também havia problemas no paraíso, aparentemente. Agiram em demasia no próprio espírito e não dependeram totalmente de Deus.
falharam em cumprir o seu dever, não encaminhando a igreja a Deus, a fonte de águas vivas, junto à qual poderiam suprir sua carência e satisfazer a fome do seu coração. Reparem agora, a influência renovadora e santificadora do Espírito Santo, que daria paz e esperança à consciência perturbada e restauraria a saúde e felicidade ao pecador, não recebeu a máxima atenção. O bom objetivo que tinham em vista não foi o quê? Atingido. Estes irmãos excediam-se no espírito de fria crítica, no exame dos indivíduos que se apresentaram para se tornarem membros da igreja. Eu vou ler outra vez. Estes irmãos excediam-se no espírito de fria crítica no exame dos indivíduos que se apresentaram para quê? Se tornarem membros da igreja. O espírito de chorar com os que choram e de alegrar-se com os que se alegram não estava no coração destes pastores, leia-se, oficiais de igreja, como devia ter estado. Cristo identificou-se com as necessidades do seu povo. As necessidades e sofrimentos desse povo eram seus também. Diz ele, tive fome e deste-me de comer. O texto que nós acabámos de ler. Os servos de Deus devem ter coração de terna afeição e sincero amor para com os seguidores de Cristo. Devem manifestar aquele profundo interesse que Jesus nos apresenta no cuidado do pastor para com a ovelha perdida. Seguir o exemplo dado por Cristo e exercer a mesma compaixão e benignidade e o mesmo terno e compassivo amor manifestado por Ele para conosco. Atenção. Grandes forças morais do coração são fé, esperança e amor. Se estes não forem exercidos, por mais diligente e zeloso que seja o pastor, o seu trabalho não será aceito por Deus e não pode produzir bem para a igreja. Eu aqui no pastor volto a dizer, oficiais de igreja, todos nós, todos os que oficiam aqui na igreja. Um servo de Cristo que apresenta a solene mensagem de Deus ao povo deve sempre tratar com justiça, amar a misericórdia e andar humildemente diante de Deus. O Espírito de Cristo no coração inclinará toda a faculdade da mente a nutrir e proteger as ovelhas de seu pasto, como um verdadeiro e fiel pastor. Depois continua. Outra parte que eu destaco aqui. A razão por que os pastores que anunciam a verdade presente não são mais bem-sucedidos é que eles são grandemente deficientes em quê? Outra vez. Fé, esperança e amor. Fé, esperança e amor. Nós vivemos num mundo em que os jovens foram ensinados que são frutos do acaso. Em que nos é dito vocês não servem nenhum propósito. São fruto do acaso, nasceram, cresceram e vão morrer. Que esperança pode ter uma pessoa que é educada nestes princípios? Não tens valor, nasceste por acaso e não serves nenhum propósito. Que esperança pode ter? Continua o texto, eu volto a destacar aqui a amarelo. Os que trabalham na palavra e na doutrina devem quebrantar o próprio coração duro, orgulhoso e incrédulo, se querem ver isso nos irmãos. Cristo fez tudo por nós porque nos viu desamparados. É mediante o exercício da fé, esperança e amor, outra vez, fé, esperança e amor, que chegamos mais e mais perto do quê? Vocês reparam, o jovem, quando Jesus diz, quer ser perfeito, serve. Vai servir, vai cuidar dos outros. Disponibiliza-te para esse serviço. E aqui
a irmã White volta a dizer que é a fé, a esperança e o amor que nos vai aproximar mais e mais da norma da perfeita santidade. Eu nunca vi, em toda a minha vida de adventista, uma igreja preocupada em atingir a perfeição desta forma. Vejo em mudar comportamentos e atitudes individuais de cada um e pregar sobre coisas de comportamento individual. Atingir a perfeição desta forma, ainda não conheci ninguém no povo de Deus. Ninguém não vou dizer. Não conheci nenhuma igreja focada nesta perfeição, neste tipo de perfeição. Nossos irmãos sentem a mesma comovente necessidade de auxílio que temos experimentado. Não os devemos oprimir com censuras desnecessárias, mas deixar que o amor de Cristo nos constranja a ser muito compassivos e brandos, de modo a chorarmos sobre os que erram e os que se desviaram de Deus. O ser humano é de infinito valor. Esse valor só pode ser estimado pelo preço pago a fim de redimi-lo. O Calvário exprimirá o real valor de um ser humano. Eu queria falar para os jovens da igreja. Os estudantes costumavam juntar-se mais aqui, agora estão espalhados. Para os jovens da igreja, vocês são de valor inestimável para Cristo, para os vossos pais, para a vossa igreja. Se na igreja vos fazem sentir que vocês não são menos que isso, então é porque alguma coisa está mal. E não acreditem. Porque é muito difícil a um jovem com 17, 15, 16, 20 anos, em que todas as amigas têm tido vários parceiros sexuais, todas as semanas vão sair, e que bebem, e que fazem tantas coisas que são comportamentos autodestrutivos, e ficamos por aqui, porque há tantas outras coisas piores, e os jovens da nossa igreja continuam com um comportamento, para mim, exemplar. E à luz disto, do amor e do serviço exemplar, virem para a igreja e dizerem-lhes que eles não prestam porque estão a beber um copo de Coca-Cola, ou porque a saia delas tem menos 2 centímetros, ou porque isto ou porque aquilo. Não é isso que as colegas das minhas filhas estão à procura na escola. Elas não veem Cristo na Miriam ou na Sara por elas terem mais ou menos centímetros. Eu não estou a desvalorizar esta mensagem. Um parênteses muito importante. A decência, o bom gosto na roupa, tudo isto, eu estou a dizer é que isso é o acessório da nossa espiritualidade. As pessoas na escola, os colegas dos nossos filhos na escola, veem Cristo neles quando um colega está a ser vítima de bullying e eles se levantam e vão defender esse colega. As pessoas veem Cristo nos nossos filhos e na nossa juventude quando eles saem e voltam. Os colegas voltam completamente bêbados e eles estão sóbrios e não tocaram numa gota de álcool. E os podem ajudar e encaminhá-los a chegarem a casa e sem serem abusados por alguém que tire proveito deles ou que tenham um acidente de automóvel e morram e destruam as vidas deles. Os colegas dos nossos jovens veem Cristo neles quando eles voltam atrás para devolver €1 que alguém lhes deu a mais no troco. Os colegas dos nossos filhos na escola veem Cristo neles quando eles têm uma palavra de ânimo e de amor e de encorajamento por alguém que está a sentir em baixo. Quando eles param e reparam que alguém está triste e que merece a atenção e o ânimo deles. E é muito difícil ser-se jovem nestes dias. Já era no meu tempo e ainda mais nestes dias. As solicitações com que se depara um jovem de 10 anos são completamente diferentes. Eu, no meu tempo, não tinha um smartphone que me mostrava pornografia explícita, violenta. E hoje em dia é isso que os miúdos na escola estão a ver. Quantos de vocês têm filhos com 10, 12 anos que têm smartphones ou que os colegas deles têm smartphones? Por muito que vocês protejam e que digam o meu filho não tem smartphone, o colega dele tem e vai chamá-lo para ver pornografia. E quando ele diz que não quer ver porque aquilo lhe pode fazer mal e porque aquilo vai prejudicar a sanidade mental dele e o relacionamento dele com outras meninas e com outros rapazes no futuro, ele vai marcar a diferença. É aí que as pessoas veem Jesus nos nossos filhos. Nós
quando Jesus pede não os tires do mundo, nós estamos completamente fora do mundo. Criámos uma bolha e não sabemos. O suicídio juvenil nos Estados Unidos cresceu 36% na última década. Eu estou a falar juvenil é a partir dos 15 anos. Jovens com 15 anos estão a matar-se. A anorexia, a bulimia, os comportamentos de nutrição completamente desfasados por causa das redes sociais, por causa da pressão, cresceu 56% na União Europeia nos últimos 10 anos. E a mensagem que nós estamos a falar é do quê? O que é que nós estamos a pregar a esta juventude? É que tu não és boa o suficiente. Quando toda a gente já lhes diz que tu não és bonito o suficiente, que tu não estás nos padrões, tu não vestes a roupa da moda, tu não tens a cintura não sei quê, vem à igreja e vamos dizer-lhes, tu não estás isto, tu não estás aquilo, tu não... A mensagem que nós temos para pregar é diferente. Por isso é que eu comecei com aquela citação, o entendimento da verdade. Quando o irmão White se começou a reunir com aqueles irmãos e a estudar a Bíblia, não havia ninguém no mundo que não quisesse saber da Bíblia. Toda a gente. As pessoas fugiram, foram perseguidas, perderam tudo porque queriam saber mais sobre Deus. O erro, Satanás aproveitou para semear o erro doutrinário. Essa era a realidade em que existia, em que se vivia na altura. Era importantíssimo haver uma verdade doutrinária para guiar as pessoas que procuravam a Deus. Vivemos neste momento um mundo que não quer saber de Deus, que não sabe que tem necessidade de ser salvo, que não sabe que é amado por um Deus, que foi criado, que Deus sabe os cabelos que Ele tem e que tem um plano superior para Ele. Esta é a preocupação, esta é a mensagem que o mundo neste momento precisa de ouvir. E depois, falar-lhe tudo o resto. Esta é a mensagem que vai fazer crescer em espírito. É a minha opinião, daquilo que eu estudo do Espírito de Profecia e daquilo que eu leio da Bíblia, que nós vivemos uma época diferente, com necessidades diferentes. E como Cristo tentava suprir as necessidades das pessoas, deve ser a nossa preocupação suprir as necessidades das pessoas. O exercício do quê? Da fé. O que é que isto quer dizer, o exercício da fé? O que é que quer dizer o exercício da fé? Quando nós queremos que um músculo cresça, o que é que nós fazemos? Quando nós queremos que a nossa fé aumente, o que é que nós temos que fazer? Prático. Sim, eu ouvi praticar alguns, mas o que é isto? O que é praticar a fé? É que, quando nós dizemos assim, por exemplo, hoje vinha para a igreja e vi os nossos irmãos da igreja das Testemunhas de Jeová com revistinhas e outros com uma linha a trabalhar, mas eles não têm a verdade. Eu tive muitos amigos e colegas de trabalho mórmons que durante 2 anos da vida deles, 2 anos, vieram para um país estranho, completamente sozinhos, cortaram a comunicação com os pais e estão em missão durante 2 anos a trabalhar para Deus. Está bem, mas eles não têm a verdade. Nós é que temos a verdade. E os católicos, a besta, que vão para a África e são assassinados pelas guerrilhas a proteger os inocentes e que tentam dar um teto e comida, mas eles não têm a verdade. Nós é que temos a verdade. E o que é que nós fazemos com esta verdade? Que exercício da fé é este que nós estamos a falar? As pessoas voltaram as costas, não voltaram as costas a Deus. Se vocês forem ver no Facebook, nos últimos anos, os temas mais pesquisados são espirituais. Tens a atração, a lei da atração, o livro O Segredo, tudo o que seja conteúdos que nós rotulamos e classificamos como nova era, estão nos conteúdos mais partilhados e mais pesquisados.
Portanto, as pessoas estão à procura de qualquer coisa para encher um vazio espiritual. As pessoas voltaram as costas foi às religiões. Porque vem hipocrisia na religião. Porque vem que nenhuma religião vive aquilo que diz defender. E é aí que nós nos temos que diferenciar. As pessoas, para ver a verdade, têm que ver alguém a viver a verdade. Ouviste o que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos, bendizei o que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam. Ora, foi por isto que Jesus foi morto. Foi por isto que Jesus foi morto. Que esta mensagem é difícil. Este cristianismo é difícil. Este é que é o exercício da fé. Isto é que é exercitar a fé. É ver alguém em dificuldades e pensar assim, eu só tenho 100 euros na conta até ao fim do mês. E se me acontece alguma coisa, não vou dar estes 20 euros para ir comprar pão e leite para aquele irmão, porque eu não sei o que é que vai acontecer. Onde é que está a nossa fé? Então dizemos, olha, dá que Deus multiplica, Deus vai-te ajudar, Deus não sei o quê. Quando chega a altura de nós agirmos, vivemos a fé ao contrário. É esta a hipocrisia. Quando alguém da nossa família, ou alguém que nós amamos tem um problema, eu tenho fé, eu vou orar e Deus tem poder e Deus vai fazer a mudança e Deus vai não sei o quê. Quando é o outro, esse já está perdido, pá. Não há nada que o vá fazer a diferença. Viver a fé, exercitar a fé, é empenhar-nos. Se amardes os que vos amam, que galardão tereis? Isto estamos aqui fechados, fazemos uma igreja bonita, irmos todos almoçar às casas uns dos outros, tirando aqueles que às vezes, se calhar aqui, vão comer menos, isto se tivermos que comer, espero que sim, que todos tenham uma mesa, alimento na mesa. Isto não é nada. Não é para isto que existe este edifício, não é para isso que existe esta igreja e este povo. Este povo existe para fazer mais que isso. Quando vivermos a verdade, e interrogado pelos fariseus sobre quando havia de vir o reino de Deus, respondeu-lhes e disse, o reino de Deus não vem com aparência exterior. Nem dirão, ei-lo aqui ou ei-lo ali, porque eis que o reino de Deus está... Onde? Nós. Será que as pessoas veem o reino de Deus aqui? Veem este amor que Deus tem por eles? Eu vou terminar, vou avançar, dar velocidade. Obreiros evangélicos, à medida que o fim se aproxima, o inimigo há de trabalhar com todas as suas forças para introduzir entre nós o quê? Ele se regozijará em ver adventistas do sétimo dia indo a tais extremos que fossem considerados pelo mundo como o quê? Não sou eu que estou a dizer. À medida que o fim se aproxima, o inimigo há de trabalhar com todas as suas forças para introduzir o quê? O fanatismo. Mais abaixo, a azul. Quando o Senhor estiver pronto para maior acusação das cidades ímpias, Ele o fará saber a seu povo. Mas isso será depois dessas cidades terem tido a oportunidade de ouvir e receber a palavra que é para a vida eterna. O barreiro ainda tem tempo. Será que tivemos a oportunidade de dar a conhecer este Deus e este amor a esta cidade? Os que são atentos, estudantes da palavra, seguindo a Cristo com humildade de alma, não irão a extremos. O Salvador nunca foi a extremos. Nunca perdeu o domínio de si mesmo. Nunca violou as leis do quê? Do bom gosto. O Salvador foi mesmo um exemplo. É espetacular. Cristo foi um espetáculo. Temos um exemplo espetacular. As leis do bom gosto. O que é isto? Pois não estão escritas. É difícil. Se houvesse um manual, se calhar nós fazíamos melhor. Mais embaixo. Os que seguem o exemplo de Cristo não serão extremistas.
cultivarão a calma e a posse de si mesmos. A paz se manifestava na vida de Cristo e se patenteará na deles. Ora, se eu, sendo o Senhor e o Mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns aos outros. Porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. Em verdade vos digo que o servo não é maior do que o Senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Ora, eu não estou a falar da Santa Ceia, de irmos lá acima lavar os pés. Jesus está a falar de serviço, de humildade e de serviço. Ora, se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois. Se o quê? Uma teologia e uma doutrina sem prática não vai encher a igreja, não vai encher o coração de ninguém. Não me vai encher o coração a mim. A igreja adventista não cresce porque vive uma crise de valores. Eu estou farto de ouvir isto. Estamos a viver uma crise de valores, Até podemos estar com algumas dificuldades naquilo que são os nossos princípios. Mas o pior problema é que a igreja adventista se recusa a servir em amor, fé e esperança. Os hipócritas mataram Cristo. Ele chamou-lhes hipócritas, então tiveram que o calar. E a hipocrisia, como eu disse, está a matar não só nós quando nos sentamos aqui, porque depois apontamos uns aos outros. Olha aquele, fala, e afinal... E olha o outro. Então andamos todos a mandar pedras uns aos outros. E quando estivermos todos cheios de feridas e todos cegos, é que as pessoas entram aqui na igreja para ver este ambiente espetacular. Para ver esta harmonia. Não vamos confundir unidade com uniformidade. Sermos unidos não quer dizer que temos que ser todos iguais. É da diferença que vem a riqueza do povo de Deus. É por isso é que temos dons e talentos diferentes. Cada um de nós. O Duarte é uma grande máquina. O Duarte já toca o piano. A gente lá em Corque não temos pianista. Eu vou roubar o Duarte. É da diferença que está a riqueza do todo. Não temos que pensar todos da mesma maneira, não temos que ser todos iguais. Temos que ser unidos, não uniformes. Não é isso que nos pede a Bíblia, não é isso que nos pede o Senhor. A hipocrisia está a destruir-nos. Estes textos vocês já conhecem. É perfeito o seu amor. Deus está em nós. E quando Deus está em nós, é perfeito o seu amor. Aqueles que querem ser perfeitos como Deus, comecem por amar. Mas amar à kamikaze. Eu sentia... Vou fazer uma nota aqui. Desculpem. Bruno, desculpa lá e controla aí o tempo. Onde é que ele está? Eu só tenho esta oportunidade uma vez de 2 em 2 anos, tenho que aproveitar. Eu sentia um vazio enorme na igreja de Corque, porque é uma igreja pequena, com muitas limitações de recursos. Ainda é. E eu venho de uma igreja que tem médicos e enfermeiros e músicos e pequeninos a tocar piano e é muito difícil. A nossa experiência lá é muito difícil, especialmente para as minhas filhas que não têm um jovem da idade delas. Sentam-se connosco, fazem escola sabatina connosco e eu estava-me a sentir um bocado em baixo e tive que fazer qualquer coisa e comecei-me a envolver e nós fomos fazer em família. Depois, através da igreja, com o apoio da Helena, que é uma irmã que nós sugerimos, que está... É a nossa Isabel, lá do sítio. Foi falar com uma cantina de sem-abrigos e nós começámos a ir lá. No início eu ficava frustrado porque eles não deixavam falar com as pessoas, metiam-me no armazém a carregar sacas de batata e não sei o quê. Depois lá fui descascando batatas, lá fui servindo as pessoas e a experiência foi ficando melhor. Mas aquilo não chegava. Eu agora vou todos os domingos à noite, às 8 da noite, há um grupo de pessoas que se junta numa cidade próxima de Corque para estudarem a Bíblia. E eu infiltrei-me e vou para esse grupo todos os domingos com o irmão da igreja, o Joe. O Joe é um kamikaze da fé. Esse irmão que chegou, que não tinha comida, chegou lá à igreja
ficou sem emprego, estava na rua, não sei o quê. O Joe, que tem uma bebé e uma menina em casa, pegou nele e levou-o para casa. Tem lá um quarto, não conhecia de lado nenhum. Deu-lhe teto, deu-lhe comida, a igreja juntou-se e ajudou. E o Joe começou-me a dizer, epá, tu és ancião e tu é que sabes mais da Bíblia e tu podias ir comigo. E eu, domingos à noite, agora quero estar já a preparar-me para a semana, então lá vou eu de carro, chuva, uma estrada horrível, quase 40 minutos para cada lado, mas muitas das vezes venho de lá com o sentimento de que a minha semana já começou muito melhor. E este sentimento, eu sei que vocês já sentiram isso, se lembrarem quando alguém vos olhou nos olhos com lágrimas de gratidão ou vos agradeceu qualquer coisa, o bálsamo que é. Se isso não alimenta o nosso espírito, não sei o que é que poderá alimentar. E é isso que eu vos queria deixar como desafio para este ano que vai começar. É que nós passamos a viver a fé. Este é um texto que eu tropeço nele e choro às vezes com saudades vossas. Não vou ler porque senão vou chorar. E portanto fica a minha oração. Que Deus possa abençoar grandemente cada um de vocês individualmente e a igreja como um todo possa crescer também. Amém. de Deus, novas de paz.